Você é especialista em juros compostos e entende tudo, absolutamente tudo, de coração, dos sistemas saque e price de financiamento? Então saia, porque esse vídeo não é para você. Mas, se você quer realmente entender e conseguir resolver questões de concursos que envolvam esses sistemas, fica comigo que você está no lugar certo. Então, para entender os sistemas saque e price, nós temos que ter muito claros alguns conceitos na nossa cabeça. Imagine que você pegue um empréstimo do banco. Esse empréstimo, vamos dizer que seja de R$ 1.000, tá? Você está pegando esse empréstimo no banco, o banco está te dando um determinado dinheiro, isso se transforma no que a gente chama de saldo devedor. Então você está devendo R$ 1.000 para o banco. Mas pense o seguinte, o banco poderia fazer outras coisas com esse dinheiro, certo? Ele está te dando esse dinheiro para você usar da melhor maneira que você quiser. Quando o banco te empresta esse dinheiro e te dá na tua mão, ele vai te cobrar um aluguel por esse dinheiro. Quer dizer, o dinheiro que ele poderia estar usando para fazer mais dinheiro está na tua mão, não está na mão dele. Por isso, você tem que, a cada mês, ou a cada ano, ou a cada período, você tem que pagar esse aluguel do dinheiro para o banco, o que a gente chama de juros. Supondo que o juro seja de 10% ao mês, tá? Então, a cada mês, desses R$ 1.000 ou do que você está devendo, ele vai te cobrar 10%. Então, isso é o conceito de juros, certo? Então, juro é muito importante, é um aluguel que você paga porque o banco te deu um dinheiro e você está usando esse dinheiro no lugar do banco está usando o dinheiro dele. Então, você tem saldo devedor, que é o que você está devendo para o banco ainda, mesmo depois de pagar algumas prestações, você vai reduzindo o que você deve para o banco, mas você continua tendo um saldo devedor até quitar a tua dívida, beleza? Juro é o que você paga mensalmente para o banco por estar com o dinheiro dele. Quanto mais dinheiro você pega, maior o juro que você vai pagar. Beleza? Joia. Existe um conceito também muito importante que é o de amortização, que você vai ter que conhecer de coração mesmo esse conceito. Amortização é o seguinte: quando eu pago uma parcela do meu financiamento ou da minha dívida para o banco, dentro dessa parcela eu estou pagando juros e eu estou também reduzindo a minha dívida em um determinado valor. Essa redução da minha dívida é o que a gente chama de amortização. Então, por exemplo, se eu pagar uma parcela de R$ 500 para o banco, daqueles 1.000 que eu estava devendo, dentro dessa parcela de R$ 500 vai estar uma parcela que é o juro que eu estou pagando para o banco, né, por ele ter me emprestado esse dinheiro e eu estar devendo para ele esse dinheiro, e uma parcela que vai reduzir a minha dívida, que é o que a gente chama de amortização. Então, quando eu pago uma parcela do meu financiamento, eu estou pagando um pedacinho de juros e um pedacinho de amortização. Somente a amortização é que vai reduzir a dívida que eu tenho para o banco. Porque o juro eu estou pagando em cima daquele capital que ele me emprestou e eu estou pagando aluguel para ele. Então esse juro está perdido. O que eu ganho realmente ao pagar a minha parcela é o que eu vou reduzir no meu saldo devedor, que é o que a gente chama de amortização. Beleza? Então uma parcela sempre vai ter um pedacinho de juros e um pedacinho de amortização. Juro eu estou pagando para o banco e eu perco, porque justamente eu estou usando dinheiro dele, né? Ele poderia estar usando dinheiro e eu estou usando dinheiro dele. E a amortização que eu vou usar para baixar minha dívida. Beleza? A partir desse momento, algumas pessoas foram lá e começaram a tentar entender qual é a melhor maneira de você emprestar dinheiro para alguém e dessa pessoa te devolver. Então vamos dizer que duas pessoas estão conversando e a gente tem a seguinte situação. Não se assuste com tabelinha, essas coisas assim, a gente vai ver passo a passo o que representa cada coisa aí. Então vamos imaginar aquele caso que eu estava falando para vocês, ó. Eu tenho um saldo devedor de R$ 1.000, quer dizer, no mês zero, eu peguei R$ 1.000 emprestado do banco, beleza? Mesma coisa aqui no sistema Price. Peguei R$ 1.000 emprestado do banco. A taxa de juros é uma taxa bem abusiva, de 10% ao mês, beleza? Vamos imaginar que isso aqui seja por mês, e aqui é o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês. Agora, o número de parcelas que eu quero usar para devolver esse dinheiro, eu vou pagar em 4 parcelas, beleza? Então eu vou pagar uma parcela aqui no final do primeiro mês, uma parcela no final do segundo, do terceiro e do quarto. Não vou pagar nada no mês zero, porque foi quando eu peguei o dinheiro emprestado. E isso aqui que a gente chama de capital é R$ 1.000, que foi o dinheiro justamente que eu peguei do banco, beleza? Então é isso que uma tabela, tanto o saque quanto o price, eu vou ver os dois em paralelo com vocês, justamente para você poder enxergar qual é a diferença entre um sistema e outro, tá?
Um cara resolveu, né, dois caras estavam conversando e um cara resolveu assim: puxa, eu acho que seria muito legal se desses 1.000 eu abatesse da minha dívida, quer dizer, eu amortizasse, eu reduzisse o valor da minha dívida em um número igual de vezes ali e na mesma quantidade em cada mês. Quer dizer, se o cara deve 1.000 e ele vai pagar 4 parcelas, o cara resolveu que ele queria pagar 250 no primeiro mês, amortizar, reduzir a sua dívida em 250 no primeiro mês, 250 no segundo mês, 250 no terceiro mês e 250 no quarto mês. Assim, eu consigo pagar os meus R$ 1.000. Aqui, se eu tenho um saldo devedor aqui, se eu peguei R$ 1.000 e paguei 250 no primeiro mês, vai sobrar 750. Se eu paguei mais 250, vai sobrar 500. Paguei mais 250, vai sobrar 250. E aí eu pago os últimos 250 e vai sobrar zero no último mês. Aí o banco diz para ele: opa, peraí, você está esquecendo. Você pegou R$ 1.000 de mim que eu não estou conseguindo usar. Você está usando os meus R$ 1.000. Então eu vou te cobrar juros. Ah, entendi. Então, o sistema de amortização constante, ele vai ter uma parcela que vai ser a amortização, que é justamente aquilo que está reduzindo a tua dívida a cada mês até zerar, mas ele vai ter uma parcelinha aqui de juros, certo? Esse juro vai ser cobrado em cima do que você ainda está devendo para o banco, que é o dinheiro que está preso com você. Beleza? Isso vai formar uma parcela, e essa parcela aqui a gente vai ver quanto é que vai ser para cada mês, né, em cada caso. Um outro cara resolveu assim: não, peraí, se o juro aqui, ó, eu vou ter que calcular mês a mês, ele vai mudando. Será que não seria legal eu ter uma parcela sempre constante? Porque essa parcela aqui vai ser variável. Porque o juro vai mudando de mês a mês, porque cada vez você está devendo menos para o banco, certo? Então a gente vai ver que essa parcela aqui vai variar. O outro cara resolveu assim: não, vou fazer o seguinte, em vez de tirar 250 por mês aqui da minha dívida, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa parcela aqui e vou calcular quanto tem que ser uma parcela igual a cada mês, todos os meses a mesma parcela, para poder pagar essa minha dívida de R$ 1.000 com juros de 10% em 4 vezes iguais, 4 parcelas iguais. Então eu calculei, e aí o cara fez alguma conta maluca que a gente já vai ver qual é. Eu calculei que se eu pagar R$ 315,47 no primeiro mês, R$ 315,47 no segundo. Mesma coisa no terceiro. E a mesma coisa no quarto. Eu vou chegar aqui no final e eu vou ter pago a minha dívida inteira. Meu saldo devedor vai ser zero na última parcela. De onde que ele tirou esse 315,47? Não, o cara é um gênio. O cara conseguiu calcular o valor da parcela dele precisamente para chegar em zero aqui e ter amortização e juros variáveis ali no meio para que ele conseguisse zerar o saldo devedor dele. A gente vai ver como é que se calcula o valor dessa parcela. Mas o mais importante nesse momento, que eu quero que você entenda de coração mesmo, tá? É que existem dois sistemas principais que você precisa saber para os concursos. O sistema SAC, que quer dizer Sistema de Amortização Constante. Está aqui escrito do lado. Isso aqui é muito importante, é o sistema de amortização constante. Por quê? Porque a amortização é igual a cada mês. Se a amortização é igual a cada mês, você tem um saldo devedor, você vai pegar esse saldo e você vai dividir pelo número de parcelas. 1.000 dividido por 4 vai dar 250. Então a amortização vai ser de 250 a cada mês, fazendo com que 1.000 se transforme em 750, depois tira 250, vira 500 e assim por diante até zerar a sua dívida quando você pagar esses últimos 250 de amortização, mais alguma coisinha de juros que vai dar o total da parcela, beleza? Outra pessoa, que é aquele outro cara que teve a ideia de pagar sempre a mesma parcela, 315,47, ele calculou essa parcela aqui. Esse saldo de 1.000 vai ter uma determinada amortização e um determinado juros que somados no primeiro mês vão dar 315,47 e vai diminuir o saldo devedor dele. E assim por diante até chegar no zero. Esse daqui, ó, sistema Price, olha o PR aqui, ó. PR é de prestação constante, parcela. Parcela é o que você paga todo mês, que a gente também pode chamar de prestação, beleza? Então você tem uma parcela, uma prestação constante. Prestação, que é o que você paga todo mês. Então, num sistema, você vai pagar
valores diferentes a cada mês, só que o que você vai retirar da sua dívida, que é a amortização, vai ser sempre igual. No outro sistema, você vai pagar valores iguais a cada mês, só que o que vai reduzir a tua dívida mês a mês não vai ser igual para todos eles, porque o juro também vai variar. Tudo bem? Então, a principal diferença é essa. Agora, será que existem outros sistemas que a gente poderia criar, que a gente poderia inventar ou que já existem também? Pô, alguém pode dizer assim: ah, mas eu não quero que a amortização seja constante, eu não quero que a parcela seja constante. Eu quero que o juro seja o mesmo valor de juro a cada mês que eu vou pagar. Pô, seria um outro sistema, calculado de outra forma, com outra tabela. Eu poderia pensar num sistema, porque esse daqui, ó, você vai ter uma parcela maior no início, então vamos dizer, você não vai pagar os 315 aqui todo mês, tá? Aqui você vai pagar, vamos dizer que você pague lá 350 no primeiro mês, e depois vai baixando o valor da parcela. Isso acontece em alguns financiamentos habitacionais, normalmente, o valor da parcela ele vai reduzindo ao longo do mês, né? Ao longo dos anos, tá? Então mês a mês ele vai ficando menor. Alguém pode dizer assim: não, peraí, esse negócio de ficar menor ao longo dos anos, para mim é melhor que o valor da parcela vá aumentando ao longo dos anos. Por quê? Porque hoje eu ganho pouquinho, mas eu estou estudando, eu vou fazer um concurso, eu vou começar a ganhar mais. Então eu prefiro pagar 100 no primeiro mês, 120 no segundo mês e ir aumentando, porque eu sei que lá no final eu já vou estar com o meu pós-doutorado feito, eu já vou estar ganhando um monte, então eu posso pagar uma parcela de 10 mil reais na última parcela, por exemplo. Então veja, existem sistemas, esse seria um outro sistema, até um sistema interessante, né? Você tem uma parcela que vai aumentando ao longo do tempo, desde que você vá melhorando de vida, você vai conseguindo pagar cada vez mais, né? E você paga bem pouquinho no começo, quando você não tem condições de pagar tanto. Então, existem vários sistemas diferentes, prestação que vai aumentando, prestação que vai diminuindo, prestação constante, mês a mês, amortização constante, juro constante. Não interessa. Interessa que você precisa saber exatamente esses dois que são os mais comuns e que são aqueles que são cobrados em concursos, principalmente nesse concurso da Caixa que você vai fazer agora em 2024. Tudo bem? Então, vamos ver aqui nessa tabela do saque como é que a gente calcula essas duas colunas. Lembrando sempre, a amortização é uma parcela, né, é uma partezinha da tua parcela. A amortização que você vai pagar num determinado mês, mais o juro que você paga, vai ser igual ao valor da parcela que você vai pagar no total. Então, a tua parcela tem uma partezinha que é amortização e uma partezinha que é juros. Gente, juro é justamente o que você paga para o banco em cima daquilo que você está devendo, certo? Então, quando você tem um saldo aqui, ó, você pegou R$ 1.000, passou um mês aqui do 0 para o 1. Esses R$ 1.000, quando você aplica o juro, que nesse caso é de 10%, eu já fiz valores inteiros para a gente poder enxergar bem direitinho como é que faz. O juro de 10% em cima daquilo que você está devendo, que é milão, vai dar. Quanto é que é 10% de 1.000? Ora, é só você dividir por 10, certo? Então vai ficar 1.000 dividido por 10, vai ficar 100. Então você vai pagar um juro de R$ 100, porque você estava devendo 1.000, passou um mês e ele vai te cobrar o aluguel desse dinheiro, que é 10% do que você estava devendo, que era 1.000. Então é daqui, ó, esse 1.000 é que está passando para cá, aplicados 10% em cima do valor que você devia no mês anterior, certo? Devia, ótimo. Então vai lá. Se você vai pagar 250 para reduzir a sua dívida de amortização e mais 100 de juro de aluguel do dinheiro para o banco, você vai pagar uma parcela de R$ 350. A primeira parcela que você vai pagar é 350. Agora perceba o seguinte, a tua dívida não é mais de R$ 1.000. A tua dívida, quando você pagou os 250 e amortizou, você pagou 350, né? E amortizou 250 da tua dívida, a tua dívida agora ficou de 750. O juro que você vai pagar é em cima dos 750 que você estava devendo. Quanto que é 10% de 750? É só dividir por 10 de novo. O juro que você vai pagar nessa prestação, que é a segunda prestação aqui, ó, porque passou mais um mês, né? O juro vai ser de 75. Portanto, você tem 250 de amortização mais 75, vai dar R$ 325 de parcela, porque 250 mais 370, mais 75, 250 mais 75 vai dar 325. Agora, qual vai ser o juro que você vai pagar aqui na terceira, porque você estava devendo 500 e passou um mês? Você vai pagar 10% de 500, que vai dar
50. Perceba que o juro está diminuindo. Por quê? Porque o teu saldo devedor, o que você deve ainda para o banco, está diminuindo também. Então, no terceiro mês, você não vai mais pagar 325, nem 350. Você vai pagar 250 mais 50, que vai ser 300. Agora, quando você deve 250 e você passa um mês, né? O juro que vai ser cobrado desse mês que passou é 10% de 25, de 250, você vai ter então 25 de juros, certo? Esses 25 mais 250, que é a amortização, vai ficar 275. Está vendo por que o pessoal fala que no sistema saque price existe PA e existe PG? Olha aqui, ó, não está reduzindo 25 a cada mês, 350 menos 25, menos 25, menos 25, isso aqui é uma PA, de razão menos 25. Certo? Então, você pode dizer o seguinte, no sistema de amortização constante, que eu quero que você enxergue nesse sistema, é que a parcela vai reduzindo, e eu quero que você enxergue o porquê que a parcela está reduzindo. Porque você está devendo 1.000 no começo, e você vai pagando uma parte da tua dívida, portanto o juro vai diminuindo ao longo do tempo, o juro vai diminuindo ao longo do tempo, e a tua amortização é sempre igual, por isso que é um sistema de amortização constante. Então a parcela começa grande e vai reduzindo. Compare com a parcela aqui, ó, de 315. Você está pagando mais no começo, né? 350, depois paga 325. Depois, lá no meio do financiamento, você passa a pagar menos do que você pagaria se a parcela fosse constante. Tudo bem? Agora, vamos dar uma olhada no sistema Price. O que é esse sistema, com essa parcela constante, como é que a gente chega no valor dessa parcela e como é que as coisas acontecem aqui ao longo dos meses, tá bom? Sistema de amortização constante, sistema saque. Tudo bem? Percebeu direitinho como é que você faz? A amortização é sempre a mesma, o juro vai caindo porque você vai sempre calculando em cima do mês anterior e você está devendo cada vez menos e, portanto, a tua parcela, que é amortização mais juro, vai reduzindo também ao longo do tempo. Certo? Joia, vamos dar uma olhada agora em Price, como é que a gente calcula tudo dessa tabela Price aqui, e depois a gente vai fazer diversos exercícios que mexem com saque, que mexem com Price, exercícios mais fáceis, exercícios mais difíceis, para você ficar craque nisso, mas principalmente entendendo o que você está fazendo, usando o mínimo possível de fórmulas, mas o máximo possível de entendimento do que você está fazendo. Você ganha tempo com isso, você arrisca esquecer fórmulas muito menos, né? É muito mais fácil você esquecer uma fórmula do que esquecer um entendimento, um conceito que está no teu coração, beleza? Então vamos dar uma olhada agora no sistema Price e como é que a gente calcula cada um dos elementos que aparecem nessa tabela, para você entender esse sistema. Joia? Vamos lá. Então, gente, eu dei uma limpada aqui na tabela de cima, deixei ela bem limpinha para nós, tá? Para a gente poder continuar enxergando o sistema saque, mas poder comparar com o sistema Price, para a gente poder ter uma ideia de quais as vantagens e desvantagens de um em relação ao outro, né? Mas a gente vai ver agora o que é esse sistema Price. O mais difícil do sistema Price, indiscutivelmente, é você tendo informações de juro, número de parcelas e capital que você usou para emprestar, por exemplo, do banco, né? Esse saldo devedor inicial, é você achar a bendita parcela 315,47, tá? Para isso eu vou pedir, e você sabe que eu não gosto muito de fórmula, né? Eu vou pedir que você guarde uma fórmula do sistema Price que vai te calcular a parcela dadas essas informações. A fórmula é feinha, eu vou mostrar para você agora a fórmula, tá? Que é o seguinte, é esta fórmula aqui, ó. Ai meu Deus, professor, vai ter que guardar esse negócio aqui? Olha só, eu vou tentar mostrar para você como é que eu guardo isso e de repente serve para você ou você guarda de outra forma, uma forma que você ache mais simples, tá? Eu penso o seguinte, ó, é prestação constante, é price, certo? Então você já sabe que o nome é price. Dá uma olhada nesse PR aqui de prestação constante e olha o que aparece aqui do lado do PR, ó. IC. Exatamente o que você vai ter aqui, ó. IC, certo? O que é esse que aparece multiplicando aqui em cima também? 1 mais i elevado a n é uma partezinha de diversas fórmulas que existem no cálculo de juros compostos, né? 1 mais i elevado a n aparece em montante, em capital, em um monte de coisa de juros compostos. Então você sabe que é
IC de price, o I é a taxa de juros, o C é o capital que foi emprestado, às vezes o pessoal chama de montante ou de saldo devedor inicial, alguma coisa assim. Então, IC de price, PR de prestação constante e C da fórmula para você calcular a prestação, certo? IC vezes esse negócio que aparece muito. Eu guardo assim, se ele aparece em cima, ele aparece embaixo. Tá igualzinho em cima e embaixo. Oba, então dá para cortar. Não, para sacanear, o pessoal faz esse -1 aqui embaixo. Tá? É claro que isso não tem nada a ver, mas é uma maneira de você guardar. Então, IC do price, aquele negócio que aparece demais nos juros compostos, 1 mais I elevado a N, se ele aparece em cima, aparece embaixo, e para te sacanear, para não poder cortar, você coloca esse -1, porque daí você sabe que não dá para cortar esse com esse, porque tem o -1 embaixo ali, beleza? Então vamos ver como é que fica o cálculo desta parcela aqui, o que a gente precisaria para jogar aqui no I, no C, no 1 mais I, no N, e assim por diante, para poder calcular essa parcela que está dada aqui, tá? Eu fiz o cálculo aqui só para a gente não perder tempo, porque eu gostaria de mostrar a teoria da tabela price aqui, né? Então, olha só. Prestação é... Esse I é o juro. O juro é 10%. Mas espera aí, 10%, esse juro aqui, ó, é 10%. Você já sabe que porcento é dividir por 100. 10 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,1. Então, você pode jogar o 0,1 aqui, ou jogar 1 sobre 10 também. Não, 10 sobre 100 dá na mesma, tá? Vezes o capital que você emprestou, que é 1.000. Vezes 1 mais I. O que é o I? Não é 0,1? Então 1 mais 0,1 vai dar 1,1. Está aumentando em 10%, 1,1. Elevado ao número de parcelas que você vai pagar aqui, ó, elevado à quarta. Dividido pelo mesmo 1,1 elevado à quarta, menos 1. Então o que vai sobrar daqui, ó? 1.000 vezes 0,1 dá 100. 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1, feito ele vezes ele mesmo, 4 vezes, 4 contas de multiplicação, ou faz 1,1 vezes 1,1 que dá 1,21 e multiplica por ele mesmo, já vai dar 1,1 elevado à quarta. Vai dar 1,4641, cortando algumas casas decimais aqui, tá? 100 vezes 1,4601 é 146,41, dividido por esse mesmo 1,4641 menos 1, vai dar 0,4641. Tudo bem? Quando você fizer a divisão 146,41 por 0,4641, igualando o número de casas decimais e fazendo uma divisão zona grande, você vai ter 315,47, que é o valor desta parcela ou dessa prestação. Tá bom? Então veja, o sistema price é chato quando você precisa calcular a parcela, dados os outros elementos. Você vai ver que às vezes você precisa fazer isso, mas não é muito comum. O mais comum é que ele te cobre o entendimento do que é o sistema price, o que acontece nele, e é justamente isso que a gente vai ver agora nessa tabela, tá bom? Então, sabendo qual é a parcela, você vai usar o mesmo raciocínio aqui que você usou para o sistema saque. Mesma coisa, amortização mais juro tem que dar igual à parcela que você paga. A parcela que você está pagando, a prestação que você está pagando tem dentro dela amortização e tem juro. O que eu consigo achar direto a partir daqui? Olha só, eu estou devendo milão, né? Estou devendo R$1.000. Esses R$1.000 vão gerar um juro de 10%. Quanto é 10% do meu saldo devedor, que é R$1.000? 10% de 1.000 é 100. Então o que acontece aqui na tabela saque é que a parcela é sempre constante, mas o juro vai sempre ser aplicado em cima do meu saldo devedor, que vai baixando. Então, se eu tenho um juro que vai diminuindo e a parcela é sempre constante, a amortização vai aumentando. Vamos ver como é que vai acontecer isso? Olha, se a minha parcela tem 315,47 e eu estou pagando dentro dessa parcela R$100 de juro, o resto vai ser usado para reduzir minha dívida, que é a amortização. Então, 315,47 menos os 100 que estão dentro desses 315 aqui vai dar 215,47. Foi até agora? 215,47 mais 100 vai dar os 315,47, que é a minha parcela. Então, esses 215,47, isso vai ser usado para reduzir minha dívida. Quando eu devo 1.000... e eu paguei 215,47, eu posso dizer que a diferença 1.000 menos 215,47 é o que eu continuo devendo, certo? Isso aqui vai dar
784,53. Ok, 784,53 é o meu saldo devedor, certo? Agora, o que eu vou pagar de juro no próximo mês? 10% do que eu devo, que é 784,53. Posso dizer que vai dar aproximadamente 78,45, né? Aí a gente começa a cortar as casas decimais aí, senão a gente vai ter 6, 7, 8 casas decimais lá no final. Então, 784,53 dividido por 10, para calcular 10%, vai dar 78,45, tá? Se eu fizer o 315 menos 78, eu vou ter o valor da amortização aqui. Com o valor da amortização, eu vou fazer quanto eu tenho de saldo devedor, vou tirar quanto eu amortizei, que é a redução da minha dívida, e eu vou ter o novo saldo devedor. Este novo saldo devedor, eu vou calcular o juro dele aqui, ó. Aí eu vou ver, 315,47 que é a parcela, menos o juro vai dar a amortização. A amortização é o que eu vou tirar do saldo devedor para poder chegar no novo saldo devedor. E aí eu vou ter um novo juro, vou calcular a diferença e vou achar a nova amortização. E com esse valor aqui, menos a amortização, vai resultar zero na última parcela, tá? Eu vou trocar agora isso daqui, que está escrito por mim aqui, a caneta, né? Eu vou trocar pela tabela, que é a tabela preenchida, para a gente poder tirar algumas conclusões em relação a isso, tá? Vou tirar essa fórmula. Gente, mais uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte. Apareceu como novidade nesse edital, esse ano, tá? 2024, apareceu no edital da Caixa o uso da calculadora 12C. Não que você vai poder usar a calculadora na hora da prova, mas ele vai, assim como ele pergunta coisas de Excel, de Word, de informática, de Windows, de Linux, essas coisas assim como ele pergunta coisas de informática, ele vai perguntar também para você, pode ser que pergunte, até nem acredito numa questão disso, mas pode ser que ele pergunte como é que eu calculo esta prestação da tabela Price usando a calculadora HP2C. Já que apareceu, né, eu acredito que seja o uso mais provável para uma questão é você calcular parcela de sistema Price, que é a única coisa que é mais complicada, é mais difícil, e na calculadora é muito simples. Eu quero mostrar para vocês como é que você faz na HP12C, como é que você faz para você calcular esse valor aqui da prestação. Olha só, primeira coisa, existe uma tecla chamada FIN, que é para cálculos financeiros. Então você vai apertar uma tecla chamada FIN, que é financeiro, tá? Outra tecla que limpa tudo. Se você estiver fazendo cálculos anteriores, ele pode ter guardado outras informações, então esse aqui é Clear. Clear X é a primeira linha, tá? Mas ele limpa as informações financeiras que estão armazenadas na tua calculadora. E aí veja o seguinte, na calculadora HP12C, só lembre disso que você sempre vai colocar primeiro o valor e depois aquilo que você quer, onde você quer guardar esse valor, tá? Então, você vai calcular financeiro, limpa tudo com o CLX, depois você vai apertar 10, por que 10? Porque 10 é o juro, e na HP12C, esse 10 aqui não entra como 0,1, assim como entra pra gente aqui na fórmula, tá? Esse 10, ele entra em porcentagem mesmo, então é 10%, você vai colocar 10. Se for 1%, você coloca 1. Se for 15, coloca 15, 15%, beleza? Então, cuidado com isso só. Então, você vai colocar 10, que é o valor da porcentagem, e você vai colocar I. Você aperta a tecla I. Esse I é justamente interest, que é juros em inglês. Então, a gente já chama de I aqui, né? I igual a 10%, então você vai colocar 10 I. Ele vai guardar essa informação de que o juro é 10%. Aí você vai colocar 4, aperta o 4 e aperta o N. Tá? Então, se ele perguntar assim, qual é a sequência de teclas que você precisa apertar para poder calcular um juro de 10% com 4 prestações, com capital de 1.000, qual é a parcela que você vai ter no sistema Price? Então, você vai apertar FIN, CLX, 10 guarda no I, 4 guarda no N, 1.000 guarda no PV. Gente, PV é Present Value, é valor presente. Valor presente que também é chamado desse valor que você emprestou, que é o teu saldo, saldo devedor, tá? Então, quanto você pegou de empréstimo, tá? Então, PV é o saldo devedor, você vai jogar em 1.000, né? 1.000 PV, apertou. Aí você vai direto apertar a tecla PMT. PMT vem de payment, que é pagamento, que é
parcela, que é prestação. Então, PMT vem de payments, pagamento, parcela, prestação. Quando você aperta o PMT, ele vai calcular o valor e vai te dar esse valor aqui, ó. Menos 315,47. Por que menos? Porque é o contrário daquele 1.000 que você pegou para você. Então vai sair 315,47. Se você jogasse aqui, ó, menos 1.000, por exemplo, o cara que está te emprestando, não saiu 1.000. Se você jogasse aqui o menos 1.000, aqui a resposta seria mais 315. Quer dizer, vai voltar 315 por mês para você que emprestou. Para nós que estamos pegando emprestado, o 1.000 é positivo, 315 é negativo. Importante que um vai ter o sinal contrário do outro. Se eu jogar menos, vai sair mais. Se eu jogar mais, vai sair menos. Beleza? É uma sequenciazinha de teclas aqui que, se você pegar um pouquinho, alguns simuladores de HP12C que existem na internet, você já consegue tranquilamente fazer isso daqui, fazendo 1, 2, 3 vezes nesse simulador. Você já guarda como é que você calcula uma prestação do sistema Price na HP12C, tá? Não acredito que vai aparecer, mas se aparecer, você tá lá garantido que você não vai perder uma questão como essa de besteira, tá bom? Vamos lá então, gente. O que mais que a gente precisa entender de sistema Price? Eu só gostaria de chamar a atenção para você no seguinte. Lembra que sistema de amortização constante, a amortização é sempre igual. Quando você tem uma prestação constante, a prestação, que é a parcela, é sempre igual. Tudo bem? Sempre, sempre, sempre. A parcela vai ser igual à amortização mais juros. Tanto num sistema quanto no outro. Então, amortização mais juro, 215,47 mais 100, 315,47. 250 mais 100, 350. O que acontece no sistema saque? Sistema saque, você não tem uma parcela constante, você tem uma parcela que vai diminuindo ao longo do tempo. Começa pagando bastante, depois lá no final você está pagando pouquinho por mês. Beleza? Por que isso? Porque a amortização é sempre a mesma, o juro vai caindo, porque o teu saldo devedor vai caindo, e o juro é o pagamento pelo que você ainda deve para o banco, né, com juros. Então, o juro vai caindo, e aí você vai ter uma parcela, que é claro, 250 mais 100 é maior do que 250 mais 75, que é maior do que 250 mais 50. O teu juro vai caindo, a amortização fica a mesma, parcela vai ter que diminuir, certo? Já no sistema Price, lembre, você tem uma parcela que é sempre igual. Então, o que acontece? Se você tem um juro que vai caindo também, é claro, porque você está pagando parte do teu saldo, então o juro vai ter que ir diminuindo, né? Se o juro diminui para manter a parcela constante, o que vai acontecer com a amortização? A amortização ela vai ficando maior à medida que os meses vão se passando. Então, olha só, no primeiro mês você amortiza 215, no segundo mês você amortiza mais, quer dizer, você desconta mais da tua dívida. No terceiro mês, mais ainda. No último mês é onde você mais desconta o valor da tua dívida. Desvantagem disso, se eu quiser aqui no meio do caminho, ó, vamos comparar os dois sistemas aqui, ó. Se eu quiser aqui no meio do caminho, paguei parcela 1 e 2, eu quero saldar a minha dívida, eu quero quitar o meu saldo devedor. Qual vai ser o meu saldo devedor aqui se eu quiser quitar no terceiro mês, por exemplo? 286,79. É isso que eu tenho que desembolsar, mais o juro, é claro, né? Para poder fechar minha dívida, né? O que acontece aqui, ó, bem no meinho, né? Se eu quisesse saldar minha dívida aqui, ó, como as minhas parcelas iniciais são maiores, eu consigo tirar mais da minha dívida, né? Então você vai ter um saldo devedor menor. A desvantagem, então, do sistema Price é que você paga vários meses, só que nos primeiros meses você está descontando muito pouquinho da tua dívida. Tua dívida praticamente não reduz. Você olha para o teu saldo devedor e às vezes quando tem inflação, ele até aumenta, tá? Então, você vê assim, pô, mas eu já paguei um monte, como é que só isso aqui que reduziu? É porque você está reduzindo sempre a amortização. E a amortização no começo ela é pequena. Depois é que ela vai aumentando essa amortização, certo? Então, sistema Price é interessante porque as parcelas são constantes, mas você tem que lembrar que se você quiser quitar antes do final, você vai ter amortizado, você vai ter reduzido pouco da tua dívida. Ao contrário, sistema saque, como você paga bastante no começo, se você quiser quitar antes do final, teu saldo devedor vai ser um pouquinho menor. Beleza? É muito comum também eles perguntarem assim, os juros são crescentes ou decrescentes ao longo do financiamento? A amortização é crescente ou decrescente? A parcela é crescente ou decrescente ou é constante em cada um desses sistemas? Fique ligado nisso, entenda
a tabela, e aí a gente consegue raciocinar em cima. Não, peraí, se a prestação é constante, então eu tenho uma amortização que vai aumentando, então eu tenho um juro que vai diminuindo, e isso tudo vai ficando mais simples, mais palpável na nossa cabeça, a gente consegue raciocinar em cima dos problemas, mesmo com teoria, tá? Às vezes eles perguntam coisas teóricas ali, justamente, o juro aumenta ou reduz ao longo do período, e assim por diante. Tá bom? Não precisa ficar montando uma tabela para você perceber se o juro aumenta ou diminui, a amortização se ela aumenta, diminui ou é constante, assim por diante. Tá bom? Gente, agora falta a gente olhar para os exercícios, né? Quais são as questões que já apareceram, principalmente no último concurso da Caixa e elaborado pela Sesgran Rio também, para a gente poder ver o que pode aparecer no concurso que você vai fazer agora. Beleza? É grande mesmo essa parte de saque price, mas nos dá uma visão assim fantástica. E olha, isso daí você pode esperar 3, 4 questões sobre essa aula na tua prova, tá bom? No teu concurso aí. Beleza? Vamos dar uma olhada nos exercícios então de sistema saque e de sistema price. A primeira questão que nós vamos resolver hoje é do concurso da Caixa Técnico Bancário Novo 2021. Vamos dar uma olhada nela? Um banco oferece a um cliente um empréstimo de financiamento imobiliário pelo sistema SAC, a amortização constante, no valor de R$120 mil, pelo prazo de 12 meses, com taxa de juros de 1% ao mês, certo? Então essas são as informações, e ele quer saber qual é o valor da segunda prestação em reais a ser paga pelo cliente. Então a gente pode aqui elaborar com base nessa tabela que a gente já sabe preencher. A gente pode começar sempre essa tabela, como ele fala da segunda prestação, é interessante que a gente tenha a primeira e a segunda linhas, pelo menos, preenchidas, né? A gente sabe que no mês 0 foi pego R$120 mil emprestado, então a gente vai ter ali 120 mil. Como a amortização é constante e ele vai pagar por 12 meses, 120 mil dividido por 12, eu vou até deixar aqui para a gente poder lembrar quais foram os cálculos feitos, tá? 120 mil dividido em 12 vezes vai dar 10 mil a ser amortizado em cada mês, porque o sistema é de amortização constante. Então é como se no primeiro, segundo, terceiro até o 12º mês a amortização fosse de 10 mil a cada mês. Então eu vou colocar aqui 10 mil, depois 10 mil, depois 10 mil e assim por diante, né? Nas outras parcelas também, até a 12ª parcela, onde a gente vai amortizar toda a dívida de 120 mil, tudo bem? Você já sabe também que a partir desses 120 mil reais, o banco vai te cobrar um determinado juro. Esse juro é de 1% ao mês, então passou um mês, o aluguel do teu dinheiro de 120 mil, ele vai te cobrar 1%, que seria dividido por 100 aqui vai dar 1.200, né? Então 1.200 vai ser o que vai ser pago de juro no primeiro mês. E aí você vai ter uma parcela, que é sempre amortização mais juros, 10 mil mais 1.200, vai dar uma primeira parcela de R$11.200, certo? Então você já elimina a letra E. Pô, professor, mas não tem que marcar a letra E? Não, ele pediu a segunda prestação. Esta é a primeira, né? Se a primeira é 11.200 e a gente sabe que as parcelas vão ter que ir descendo, é claro que a outra tem que ser menor do que 11.200, tá? Então vamos lá. O saldo era de 120 mil, a gente amortizou 10 mil, portanto sobrou 110 mil de saldo devedor, certo? Quando foi pago 10 mil aqui, mais 1.200 de juro, total de 11.200. Se o saldo era de 110 mil e a gente vai ter que calcular o juro de 10 ou de 1% aqui em cima desses 110 mil, divide por 100, corta esses dois zeros aqui, a gente vai ter 1.100 de juros a serem pagos na segunda prestação. Se a amortização é 10 mil e o juro é 1.100, portanto, você vai ter uma parcela de R$11.100, que é a segunda parcela, que é justamente o que ele está pedindo para você. Claro que aqui você vai ter 100 mil amortizado, depois 90 e assim por diante, mas você não precisa preencher a tabela toda. O que interessa é que você enxergue que esses 11.100 é o valor da segunda parcela, é justamente o que ele está pedindo para você e, portanto, 11.100 é a resposta desse teste. Beleza? Vamos para o próximo, então? Essa próxima agora é de sistema price. Olha só, você tem aqui sistema price. Quando eu digo para você que a Caixa normalmente, né, a Sesgran Rio, quando elabora os concursos da Caixa, ela quer saber se você entendeu o sistema price. Dificilmente ela vai fazer um cálculo muito elaborado, muito cheio de contas. Ele quer saber se você entendeu o que quer dizer sistema price.
Isso envolve você saber montar a tabela, pelo menos no começo. E é exatamente isso que você vai precisar para resolver esse exercício, entender, porque sem entender, não adianta você ter fórmulas e sair jogando valores ali que não vai dar certo, tá? Você vai ver nesse exercício como entendimento é fundamental. O cliente de um banco está tentando simular o valor de um financiamento imobiliário que pode conseguir para adquirir uma casa. Fazendo seu orçamento, ele estabeleceu que poderia pagar uma prestação inicial no primeiro mês de R$ 2.669,33. Peraí, price, prestação constante. Quando ele fala da prestação inicial de R$ 2.669,33, essa é o valor da primeira prestação, mas é também o valor das outras prestações todas, porque o price tem prestação constante. Tem que ficar ligado nisso. Sabe-se que o banco utiliza o sistema Price em seus financiamentos a uma taxa de juros de 1% ao mês, um prazo de 60 meses, então serão 60 parcelas iguais de R$ 2.669,33, e uma amortização inicial no primeiro mês de R$ 1.469,33, beleza? Qual é o valor máximo aproximado em reais que ele pode receber? Então, gente, olha só, olha o que você tem que ficar ligado aqui. Vamos começar a preencher essa tabela Price com os dados que a gente já conhece desse exercício, certo? Então vamos lá. O saldo dele, eu não sei. É um saldo que eu vou chamar aqui de capital, que ele pegou inicialmente, tá? Bom, ele diz que a amortização inicial no primeiro mês é de R$ 1.469,33. A gente sabe que a prestação em todos os meses é de R$ 2.669,33. E você também sabe uma coisa muito importante: a amortização mais juro é igual à parcela. Isso quer dizer que essa parcela aqui, ó, tem uma parte de amortização e uma parte de juros. E como é que eu calculo então o juro se eu tenho a parcela e a amortização? Olha, 1.469,33 mais quanto vai dar? 2.669,33, certo? Então é só fazer 2.669, a continha eu vou deixar aqui, 2.669,33 menos o valor que foi amortizado, 1.469, veja que ele já nos ajudou, né? E 33 também. Então, a gente pode dizer que 33 menos 33 vai dar 0, aqui vai dar 0 também, 0 aqui, e 26 menos 14 vai dar 12. Isso quer dizer, nossa, esse 0 ficou horrível, isso quer dizer que o juro cobrado na primeira parcela é de 1.200. Já percebeu como é que você pode matar esse exercício agora? Olha só, como é que eu calculo esse juro aqui em qualquer tabela, não precisa ser na tabela Price, na saque também. Eu pego o capital e aplico em cima dele o juro que o banco cobra, que no caso é 1%. Então você concorda comigo que o capital vezes 1%, vou colocar até assim, ó, 1%, que é 1% do capital, vezes 1 sobre 100, que é 0,01, que é 1%. O capital vezes 1% vai ter que dar 1.200. Então eu posso dizer que esse 100 passa multiplicando, o capital é de 1.200 vezes 100, vai dar 120 mil. E o que é o capital? É o valor que ele pega emprestado, porque isso aqui é no primeiro mês, né? No mês 0 ele pegou esse capital emprestado de 120 mil, que deu um juro de 1.200, que somado com a amortização que ele nos deu a parcela que ele forneceu, 2.669,33. Então, qual é o capital que ele pode pegar, que ele pode receber ali no início? Capital C é 120 mil. Percebe? Não tem conta difícil nesse caso. É só você entendendo a tabela Price, sabendo que as parcelas são iguais, sabendo que amortização e juros juntos formam uma parcela, você consegue achar qual é o juro. E, tendo o juro, você acha qual é o saldo, ou qual é o saldo devedor inicial, que seria o capital que ele pode pedir emprestado. Beleza? Joia, gente. Vamos para a próxima lá, então. Então essa já é uma questão, apesar de ser do sistema SAC, tá? O sistema SAC normalmente ele é mais simples. Essa é uma das questões mais difíceis da prova que apareceu no concurso da Caixa em 2021, tá? Difícil porque envolve entendimento profundo do sistema SAC. Vamos ver se você está entendendo assim realmente
profundamente o que é esse sistema? Olha só, o empréstimo deve ser pago pelo sistema saque em 5 parcelas mensais, então são 5 parcelas, com juros de 3% ao mês. Sistema saque. A terceira parcela paga foi de 26.160. O valor total do empréstimo em reais será de quanto? Gente, você pode, nesse caso, deixa eu colocar aqui um início também dessa tabela, tá? Que é a mesma para saque e para price. A gente vai usar agora os conceitos de saque, amortização constante, tá? Você pode, se você quiser, sair jogando valores aqui na tabela e ver qual deles, porque veja, ele deu, se você usar os 120 mil, por exemplo, ele deu o saldo, ele deu o juro, né, de 3% ao mês, então você consegue calcular o juro, você sabe que a amortização vai ser de 120 mil, por exemplo, em 5 parcelas mensais, você consegue calcular quanto vai ser cada uma das amortizações aqui. É só dividir 120 mil por 5, vai dar 24 mil em cada uma delas, certo? E aí você vai ter 24 mil mais o juro, vai ter a parcela, e você sai calculando. Se você fizer uma tabela para 120 mil, uma para 124, uma para 128, até você encontrar qual é deles que vai ter uma terceira parcela igual a 26.160, você pode, tá? Muita gente saiu por aí, porque não conseguiu enxergar a lógica aqui da tabela e como é que você pode resolver sem jogar valores aqui das afirmativas. Mas a gente vai fazer sem isso, para você perceber, que vai dar até menos conta, é claro, né? Você não vai ter que jogar tantas vezes aqui. E para você perceber se você entendeu efetivamente o que está na tabela price, na tabela saque, beleza? Então vamos lá. Se a gente tem aqui uma terceira parcela, vamos lá. Pegou um saldo inicial, eu vou chamar aqui de capital. Ele pegou esse capital. Na terceira parcela, ele pagou 26.160. E ele não disse mais nada pra gente, a não ser que são 5 parcelas mensais, ou seja, no quinto mês ele vai fechar toda a dívida dele. Você percebe que, como a gente não sabe o valor inicial, mas a gente sabe que a amortização é igual, amortização constante em cada mês, que a amortização vai ser 1/5 desse valor que ele pegou emprestado em cada uma das 5 parcelas, não preciso escrever a tabela inteira, mas eu sei que a amortização no primeiro mês vai ser C sobre 5. Tá? C dividido por 5. No segundo mês é a mesma amortização, C dividido por 5. C dividido por 5 aqui também. E assim por diante até fechar as 5 parcelas. Concorda comigo? Beleza. E quanto vai ser o juro que vai ser cobrado na primeira parcela? Vamos pensar assim? Se eu tenho aqui ó, o juro, né? O juro é de 3% ao mês. Você concorda que eu teria 3% deste capital aplicado aqui? Beleza. Mas vamos seguir aqui para o saldo. Isso que eu gostaria que você pensasse comigo. Se eu tenho um capital e eu estou amortizando 1/5 do capital no primeiro mês, quanto vai sobrar de saldo devedor depois que eu amortizei 1/5 do capital? Vamos pensar se fosse 100? Se fosse 100, aqui seria 100 por 5, daria 20 mil. 100 menos 20 mil não daria 80, que é justamente o saldo que sobra? Então, o saldo devedor aqui no primeiro mês, aonde eu vou querer preencher aqui, ó, é o teu capital que você pegou, C, menos C sobre 5, que é o que foi amortizado no primeiro mês, que vai dar 4C sobre 5. Então é como se você tivesse 5/5 desse capital e tirou 1/5, ficou 4/5. Concorda que o saldo aqui, ó, que sobrou para ser pago é 4/5 do total? Porque 1/5 eu já paguei? Beleza. Agora, quando eu pago esse C sobre 5 aqui de amortização no segundo mês, sobra quanto? Sobra 3C sobre 5. Pô, professor, peraí, não entendi. Olha só, eu tenho um saldo de 4C sobre 5, certo? 4C sobre 5. Isso é o que restou da minha dívida. Eu estou tirando uma amortização, que é o que abate da dívida, que é o que reduz a tua dívida. Eu estou pagando C sobre 5 de amortização. Isso vai dar 4 menos 1, 3C sobre 5, que é o que sobra a ser pago aqui no saldo devedor no segundo mês, certo? Beleza? Mais uma vez só, porque a gente vai precisar disso agora. Ó. 3C sobre 5 menos C sobre 5 vai dar 2C sobre 5, certo? Então eu poderia fazer de novo. 3C sobre 5 menos C sobre 5 vai dar 2C sobre 5 e assim por diante. Depois 1C sobre 5 e depois 0C sobre 5, que é 0, vai saldar a dívida aqui. Né? Se eu quiser escrever 4 e 5 aqui, são só mais 2 linhas. Joia. Agora, para poder compor esta parcela aqui de 26.160, eu tenho uma parcela que é de amortização e uma parcela que é de juros.
quanto que vai ser cobrado de juro aqui, ó. É o que eu devia no mês anterior, que daí passou um mês e ele vai me cobrar um certo juro, tá? Deixa eu colocar aqui em outra cor só para poder passar por cima aqui, ó. Este valor, quando eu desço aqui, ó, e passa um mês, eu vou cobrar 3%, o banco cobra, né? 3% desse valor e a gente vai ter o valor do juro. Posso então calcular e dizer que esse juro aqui, ó, é 3% de o que eu devia no mês anterior? 3C sobre 5. 3C sobre 5. Tudo bem? Mas quanto é 3% de 3C sobre 5? Vamos lá. 3C sobre 5. Vezes, para poder calcular em porcentagem, 3%. 3% é 3 dividido por 100. Isso vai dar, não dá para simplificar nada aqui, né? 9C sobre 5 vezes 100 vai dar 500. Esse é o valor, olha só, 9C sobre 500. Opa. É o valor que a gente tem de juro. Mas existe uma ideia que sempre aparece, que é amortização mais juros igual a parcela. Então, peraí. C sobre 5 na terceira parcela. C sobre 5. Essa partezinha aqui, ó. Somada com esta partezinha aqui, ó, tem que dar 26.160. C sobre 5 somado com quanto que é 3% de 3C sobre 5 vai dar 9C sobre 500. Tem que dar o valor da parcela, que é 26.160. Na pior das hipóteses, eu já tenho C, certo? E o que ele está pedindo? O valor total do empréstimo, que é justamente o saldo devedor no mês zero, que é justamente esse capital aqui que a gente pediu emprestado. Então, olha só o que a gente fez até agora, antes da gente resolver essa conta, gente. Olha lá. Eu tinha um saldo C. Eu sei que a cada mês a gente vai amortizar, porque a amortização é constante, 1/5 desse saldo. C sobre 5, C sobre 5, C sobre 5, C sobre 5, C sobre 5. São 5 parcelas iguais. 1/5 do capital vai ser amortizado em cada mês. Quando do C eu tiro C sobre 5, resta 4C sobre 5. Eu tiro C sobre 5 de novo, resta 3C sobre 5. Eu tiro C sobre 5 de novo, resta 2C sobre 5. Joia. Agora, este C sobre 5 aqui, somado com o juro, vai me dar o valor total da parcela que ele deu. E o juro é aplicado em cima do que eu devo no mês anterior com a taxa de juros, que é de 3%. Então, 3C sobre 5 vezes 3%, 3C sobre 5 vezes 3%, deu 9C sobre 500, porque a gente quer saber qual é o valor de C, certo? Então vamos lá, vamos tirar o mínimo de todo mundo aí, vamos fazer essas contas, porque vai ser interessante a gente encontrar esse capital C. Então vamos lá. Aqui, eu acho que a gente pode tirar o mínimo só do lado esquerdo, né? Vai ficar 500. 500 dividido por 5 vai dar 100C, mais 500 por 500 dá 1 vezes 9C, igual a 26.160. Da onde a gente vai ter que 109 vezes o capital inicial lá vai ser igual a 26.160 vezes 500. 26, eu vou passar esse 500 multiplicando, mas eu já vou colocar o resultado. Olha só, vamos fazer continha juntos aqui, ó. 26.160 vezes, quando eu quero multiplicar por 500, basta multiplicar por 5 e depois acrescentar 2 zeros, certo? Mais rápido, né? 0 vezes 5 é 0, 6 vezes 5 é 30. Opa! 0 vezes 5 é 0, 6 vezes 5 é 30, vai 3, 1 vezes 5, 5, 8, né? Com 3 a mais. 6 vezes 5 dá 30. E 2 vezes 5, 10, mais o 3, 130.800. Cuidado, esse vezes 5 deu 130.800. Mas eu tenho que colocar 2 zeros porque é vezes 500, né? Então eu vou ter que colocar 2 zeros aqui a mais no final. Vai ficar 130.800 com 2 zeros a mais no final. Porque eu multipliquei ele por 5 e eu deveria ter multiplicado por 500, tá? Então, o capital vai ser o resultado da divisão de... Quanto que deu isso? 13.080.000 dividido por 109. Então vamos lá, vamos fazer 13 milhões, vou até fazer aqui, ó, 0, 0, e eu vou dividir por, tá feio, né? E eu vou dividir por 109. Gente, aqui, seja esperto, tá?
você sabe que vai ter que dar uma dessas afirmativas. Então você já vai procurando esses números aqui, ó. Então vai dar 1 na primeira casa, não vai? Ó, 130 dividido por 109 dá 1, é verdade. 1 vezes 9, 9 para 10, 1. 1 vezes 0, 0 para 3, para 2, né? Então vai ficar 2. E aqui 1 vezes 1 dá 1, aqui vai dar 0. Claro, 109 para 130 dá 21. 218. Opa, peraí, 1 já deu, né? Agora ou é 2 ou é 3 na segunda casinha, né? Será que dá 2 ou dá 3? Dá 2, né? 2. Aqui, 2 vezes 9, 18 para 18, nada. 2 vezes 10 dá 20, mais 1, 21 para 21, nada. Opa, já deu inteiro. Então, aqui é 2. E aqui você vai ter 1, 2, 3, 4 zeros que você vai abaixar. 1, 2, 3, 4 zeros que você vai abaixar. O resultado deu 120 mil. Capital que foi pedido lá é 120 mil. E você encontrou a divisão, até que não foi tão... ela parecia horrível, mas ela foi mais rápido do que a gente imaginava, né? 120 mil é a capital, 120 mil é a letra A. Gente, lembra do enunciado passado lá? Olha o enunciado anterior, eu vou tirar esse enunciado, vou colocar o enunciado anterior. Quanto que era? Na letra A, 120 mil? E não era exatamente a resposta também? Então você já sabe, né? Cés Gran Rio, fazendo prova da caixa. Se você tiver 120 mil numa afirmativa, vá nela, porque ela é verdadeira, tá? Fora de brincadeira. Agora, pense comigo, essa é uma questão difícil, tá? Essa é uma questão complicada. É uma questão que o pessoal se bateu muito. Quem só sabia a fórmula, não sabia que fórmula que poderia usar para poder chegar nisso daqui. Mas quem sabe os conceitos e vai fazendo, vai construindo, vai escrevendo passo a passo, opa, aí consegue fazer. Com bastante continhas ali, né? Com trabalho, mas consegue fazer e consegue se virar numa questão dessa que é uma questão difícil. É uma questão difícil, apesar de ser de saque. O pessoal acha que price é mais difícil do que saque. Nesse caso, uma questão de saque que foi pesada, foi difícil, né? Beleza? Vamos para a próxima então, que é a última. Então, pessoal, essa última questão, ele diz assim, um imóvel pode ser comprado à vista pelo valor de 240 mil reais, ou pode ser financiado em 24 prestações mensais a serem pagos de acordo com o sistema Price de amortização. Price, prestação constante. Legal. Um potencial comprador, ciente da taxa de juros do financiamento, calculou quanto seria a soma das 24 prestações, encontrando corretamente o valor de R$ 272.331,64. A melhor aproximação para o valor da terceira parcela do financiamento em reais é de... Gente, aqui teve muita gente que saiu calculando o valor da parcela, que é igual a IC, 1 mais I elevado a N, dividido por 1 mais I elevado a N menos 1. Calculou o valor da primeira parcela, foi montando a tabela até a terceira parcela, e daí chegou no valor, uma dessas afirmativas aqui. Só que o cara que é esperto, o cara pensa assim, peraí, sistema Price. Price é prestação constante. O que é constante? Quer dizer aquela que não varia. Prestação constante. Se ele somou as 24 prestações e deu 272.331,64, e todas elas são iguais, são 24 prestações aqui, ó, é como se você dissesse assim, a prestação é 2.000. São 24 prestações. Somando todas elas, dá 2.000 mais 2.000 mais 2.000 mais 2.000, que é 24 vezes 2.000, vai dar 48 mil. Peraí, ele te deu o total das prestações, que era 272.331, e são 24 prestações iguais. São 24 prestações iguais. Qual é o valor da terceira parcela ou da terceira prestação? Ora, a terceira prestação é justamente igual a todas as outras, que é o total dividido pelo número de prestações que você tem. Concorda comigo? Então, se eu fizer uma divisão aqui, ó, se eu fizer simplesmente esta divisão, 272, 331, vírgula, colocar vírgula aqui, 64, dividido por 24. O total de prestações dividido pelo número de prestações, que é 24, vai me dar o valor de uma prestação, que é justamente igual a todas as outras. Se ele pedisse a terceira, se ele pedisse a 21ª parcela, a última parcela, a primeira parcela, todas elas são iguais, é só dividir o total por 24. Percebe? Legal, como é que faz essa divisão então? Eu tenho que igualar o número de casas decimais, né? Vírgula 00, aí eu corto a vírgula aqui, corto a vírgula lá, e eu vou fazer a divisão de 272.331,64 por 2.400. Tá bom?
Gente, de novo, vamos começar a usar as casas decimais aqui, ó, os dígitos das respostas, para a gente poder fazer uma divisão como essa mais rápido. Só pode dar 1, certo? Com certeza é 1 na primeira casa. Então vamos lá, 2,723. É claro que dividido por 2,400 dá 1. Então passa para lá 2,400. Esse eu vou fazer com continha de menos mesmo, que o pessoal está mais acostumado, né? 2,723 menos 2,400 vai dar 300. 323. Qual é o próximo que eu abaixo? Agora eu vou abaixar esse número 3, certo? Então eu vou abaixar esse 3 aqui, ó. Fica 3,233. Opa, ou é 0 ou é 1. Pô, aqui vai dar 1, né? Então, 1. Ah, já elimina essas 3 aqui, ó. Então, 1 vezes 2,400, 2,400. Fazendo a conta de menos, a gente vai ter 3 menos 3 é 3 menos 0 é 3, 3 menos 0 é 3, 32 menos 24 vai dar 8. Beleza. Agora eu vou abaixar esse 1 aqui, ó. 1. Então, ou é 1 ou é 3. O que você acha? 8,331 dividido por 2,400 só pode dar 3. 3 vezes 2,400 dá 7,200, passa para lá, menos 7,200. Professor, não precisa mais. É verdade. Eu nem preciso continuar essa conta de divisão. Se ele começou com 113 alguma coisa, é certo que vai dar 11347,15. É só terminar a divisão, você vai ver que vai dar esse valor. Se não der a última casinha ali, 1,15, deu 1,48 alguma coisa que vai ser aproximado para 15, tudo bem, né? A melhor aproximação é aproximado, tá? Porque às vezes você tem aqui outras casas decimais e se corta. Mas certamente não é 124, é 347 aqui no final. Então você vai ter, sem ter que fazer a divisão como um todo, você chega nessa parcela de 11.347,15. Beleza? Gente, veja que a gente resolveu vários testes de sistema Price, de sistema SAC. Eu espero que tenha ficado muito claro para você cada um dos dois sistemas, a característica de cada um deles de prestação constante ou amortização constante, e que você consiga resolver na tua prova com toda tranquilidade, sem ter que ficar desesperado quando aparecer sistema Price ou SAC, que você tenha confiança e você consiga fazer os exercícios, beleza? Muito boa sorte na tua prova aí e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado.